Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 30 de junho de 2021, são 22 horas e 46 minutos. Lição 6 da classe de adolescentes. Fui escolhido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem foi o segundo rei de Israel? Você sabe? Vamos aqui as nossas atividades, né? Leia 1 Samuel 16 e responda as seguintes perguntas. Então vai, número 1, Belém, número 2, Eliabe, Abinadab e Samar. Ligue as características corretamente. Davi, agradava ao Senhor em tudo, sincero com Deus em suas fraquezas e necessidades, temente e obediente à vontade divina. Saul andava perturbado em seu espírito, prepotente e arrogante para com Deus, ciumento e raivoso. Nosso refletindo. Resposta número 1 é uma resposta livre. Na verdade, todas elas são uma resposta livre. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Vamos aprender com mais essa história que Deus, quando escolhe alguém para a sua obra, não considera a aparência, a força, a beleza ou mesmo os conceitos humanos. Antes, Deus olha para o coração, uma vez que somente o Senhor conhece o que é dentro de cada um de nós. Foi desse modo que ele escolheu Davi. O Senhor ele não julga pela aparência, ele vê a essência. E isso é importante para que nós venhamos compreender que muitas das vezes, quando nós vemos algumas pessoas, e até algumas vezes nos sentimos até numa posição melhor, mais privilegiada, mas porque o Senhor escolheu aquele ou aquela? Porque Deus conhece a essência. Deus chama cada um para uma determinada função. O Senhor tem um plano de salvação para cada pessoa do mundo. Entretanto, para algumas pessoas específicas, existem algumas funções. Por exemplo, alguém pode ser chamado para ser pastor, para pastorear uma igreja. Isso é um chamado específico. Então, como isso será feito? O Senhor vai sondar o coração deste homem para que assim ele seja pastor. Não será de qualquer maneira, não é porque prega bem, porque ensina bem, ou por isso ou por aquilo. É o Senhor que esquadrinha o coração. A Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, como diz Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Mas o Senhor, ele esquadria o coração, ele sabe do coração. Às vezes um homem pode até aparentar ser belo, se vestir bem, entretanto a sua essência é completamente perdida. Então o Senhor, ele não se deixa levar pela aparência, né? É bem verdade que, claro, existirá pessoas chamadas para a obra do Senhor que tem essência e que também tenha uma boa aparência. Mas aqui o ponto é, Deus não se deixa levar pela embalagem, né, vamos assim dizer, né, pelo que a pessoa se apresenta, porque Deus não se deixa levar pela reputação do homem, sim pelo seu caráter. Ou seja, a reputação é aquilo que as pessoas acham que uma determinada pessoa é. Caráter é o que essa pessoa realmente é, na sua essência. É esse caráter que o Senhor olha. A necessidade de um novo rei para Israel. O rei que estava governando Israel nesse período era Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Entretanto, com o passar do tempo, não permaneceu fiel aos preceitos de Deus. Por muitas vezes o Senhor mandava o profeta Samuel repreendê-lo, mas de nada adiantava. A Bíblia afirma que o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. É notório que muitas das vezes, isso aqui precisa nós colocarmos isso aqui num ponto assim muito centrado e ter muito cuidado, porque é um assunto delicado de se falar, que é a questão daquele pastor, né? Vamos trazer aqui para nós, para o nosso entendimento melhor, né? Como a figura do pastor. Às vezes um pastor é colocado numa congregação, numa igreja, para dirigir um rebanho, e ele começa até bem. Entretanto, no meio do caminho, ele pode se perder e trazer heresias para a igreja. Então,
Muitas das vezes as pessoas acham que porque foi o Senhor que colocou, ele não pode ser retirado. E isso é um caso bem delicado. A obra do Senhor não pode e não deve sofrer por causa de um homem, por causa de uma pessoa que está trazendo coisas erradas para a igreja. Ele precisa ser repreendido, ele precisa ser tirado para que não venha suceder de que a igreja seja fechada ou a igreja seja apenas um antro de pessoas que vai apenas para talvez se reunirem. Não há pessoas salvas naquela igreja porque aquele pastor ele se deixou levar por heresias, por situações, pregam coisas completamente equivocadas sobre a palavra do Senhor, e as pessoas, com base nos ensinamentos que esse pastor traz, vai começar a fazer coisas erradas, e assim toda a igreja se perderá. Então é imprescindível que nesses pontos, quando um pastor é colocado, acredito eu, pelo Senhor, ele precisa ser uma pessoa obediente à palavra, não estar equivocado nos seus preceitos, obedecer à palavra do Senhor, porque do contrário vai trazer grandes consequências, péssimas consequências à igreja, e vai até servir de escárnio. Então é necessário que essa pessoa seja retirada, precisa ser retirada, ela precisa ser substituída por uma pessoa que de fato tenha o Senhor como Senhor e Mestre, que tenha Ele como Senhor, que ele vai obedecer a este Senhor. Então veja que aqui há uma necessidade de compreender que sim, existe algumas situações que se faz necessário a substituição do pastor, ou o pastor presidente que seja, ou o pastor da igreja, precisa ser retirado. E por que ele vai ser retirado? Porque ele está fazendo coisas que não agrada ao Senhor. Então, nós precisamos ter esse ensinamento para nós compreendermos que, de fato, apesar que vemos, por exemplo, Saul foi aprovado ali pelo Senhor, mas que depois o Senhor se arrependeu justamente pelo fato de que Saul se perdeu. É interessante também nós colocarmos que o arrepender do Senhor é diferente do nosso, porque nós nos arrependemos de coisas que fazemos. Aquilo causa, porque nós não temos um domínio sobre aquilo que nós vamos fazer. O Senhor tem domínio sobre aquilo que vai fazer. Quando a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, quer dizer que Deus tomou um novo caminho, Deus fez um outro parecer. Como foi, por exemplo, na vida de Jonas, nos ninivitas, O Senhor tomou um outro rumo. Como a Bíblia também vai falar em Gênesis 6,6 que Deus se arrependeu de ter feito um homem na terra. Então esse se arrepender é uma forma não de Deus ter feito algo errado, porque Deus não erra, como diz Números 19:25, ou melhor, 23. Então, veja que o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nesse ponto é interessante que nós venhamos compreender que esse se arrepender não é o nosso arrependimento, não é igual, não é como nós, é diferente. O menor de seus irmãos. Por fim, Samuel perguntou a Jessé se havia acabado todos os moços, e ele respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Imediatamente o profeta mandou chamá-lo. Davi se apresentou a Samuel e diz a Bíblia, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. No mesmo instante o Senhor mandou Samuel levantar e ungir o moço, pois este era o escolhido. Veja que aqui, olha que interessante para nós, a gente está falando que o Senhor não mexe pela aparência, não mede a pessoa pela aparência. Agora você vê a aparência de Davi. Davi era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. Em outras palavras, Davi era um homem bonito. Então, se ele era um homem bonito, Deus não vai olhar para a aparência? Não, Deus vai olhar para o caráter. Mas aquilo que eu falei anteriormente, a pessoa pode ser uma pessoa escolhida por Deus pela sua essência, mas também pode ter boa aparência. Veja que aqui há um caso aqui bastante interessante para que nós venhamos pensar um pouco. Veja que alguns homens foram levados na presença para ver se era o ungido rei, e Davi estava fora. Se Davi estava fora, o que ele estava fazendo? Ele estava passeando? Não, ele estava trabalhando, cuidando de ovelhas, enquanto algumas pessoas estavam dentro de casa sem fazer absolutamente coisa nenhuma.
Isso traz para nós que Deus não se agrada de pessoa preguiçosa. Como diz Provérbios 6,6, vai ter com a formiga ao preguiçoso, com isso o seu caminho e seja sábio. Então o Senhor não se agrada de pessoas preguiçosas, o Senhor sempre chamará pessoas que estão em alguma atividade. E veja que a atividade de Davi era um pouco diferente, porque diferente que eu digo assim, não era algo braçal, não era um trabalho extremamente trabalhoso, vamos assim dizer. Era algo simples de se fazer, que era tomar conta de ovelha, mas mesmo assim era um trabalho. O que isso traz para nós? Independente do trabalho que você faça, pode até às vezes parecer pequeno, mas o Senhor olha diferente. O Senhor percebe a diferença. Então veja que o Senhor traz um homem que cuidava de ovelha justamente para cuidar do seu povo. Olha como tem ligação. Ovelha é tido como a pessoa que aceita Cristo como Salvador. É uma ovelha do pastor, que é Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Então veja que muitas das vezes você às vezes pode pensar, não, mas eu só faço isso aqui na igreja, eu só faço isso aqui para o Senhor. O pouco que você faz com o Senhor, para o Senhor, com todo o seu coração, o Senhor vê diferente. E muito provavelmente você futuramente será chamado justamente porque você faz o pouco, mas o pouco que você faz com amor. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira, e você não, você faz com capricho, você faz com amor, você faz com carinho. Então o Senhor vai olhar diferente para você. E certamente o Senhor vai chamar você para trabalhos maiores e certamente você terá um destaque. É importante também você observar que esse destaque não é porque você agora é uma pessoa de destaque que você vai esquecer o Senhor. Você continua pautado na palavra do Senhor, continue obediente ao Senhor, até porque se você foi chamado para a obra e agora você está num local de destaque, por exemplo, um trabalho de destaque, às vezes você é um professor de escola dominical ou será chamado mesmo para ser pastor, mas mesmo assim o Senhor continua sendo o seu Senhor, você continua sendo ovelha. A unção de Deus na vida de Davi. Após Samuel ungir a Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele de tal maneira que o jovem passou a ter uma comunhão ainda mais especial com Deus. Certa vez, Saul estava atormentado por um espírito mau e era necessário trazer alguém que soubesse tocar harpa para que o rei se acalmasse. E Saul deu ordem para que buscassem a Davi. É provável que na sua igreja não tenha uma harpa. A harpa que eu digo é um instrumento. É muito difícil as igrejas terem harpa, né? É muito difícil. Bom será se na tua igreja for uma exceção e tenha sim uma harpa. Agora, veja que interessante, a harpa aqui é um instrumento musical. E se na tua igreja talvez não tenha a harpa, mas vai ter uma guitarra, vai ter um contrabaixo, um teclado, entre outras coisas, né? Bateria, entre outros instrumentos. Agora, nota que existe aqui uma questão específica para os músicos da igreja. E qual é? O músico precisa ser cheio do Espírito do Senhor, precisa ter unção em sua vida, né? O músico ele precisa ter uma vida separada para o Senhor, até porque para a pessoa que está louvando e engrandecendo ao Senhor, ele precisa louvar e engrandecer em espírito e em verdade. Então essa pessoa precisa estar cheio do Espírito do Senhor para louvar ao Senhor, para que a sua adoração seja aceita e assim venha também dar testemunho e assim também edificar pessoas e até mesmo fazer com que pessoas aceitem a Cristo através do seu louvor, através do instrumento que você toca. Temos vários exemplos de pessoas que enquanto estavam ouvindo um louvor por alguém, aceitou a Cristo por causa daquele louvor, por causa daquela adoração, porque a adoração tocou o seu coração. Então o adolescente, o músico, ele precisa ser cheio do Espírito do Senhor, né? Principalmente aqui a questão do músico, independente de ser adolescente ou não, o músico precisa ser cheio do Espírito do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele agradava o Senhor em tudo. Não foi à toa que Deus o escolhera para ser rei de Israel. Davi era sincero com Deus, até mesmo em suas fraquezas e necessidades. Além de temente e obediente à vontade divina, o jovem era fiel, corajoso e confiante, tanto que a maioria dos salmos que compôs relata suas fraquezas e confiança plena no Senhor. Bom, você sendo um adolescente, você certamente terá algumas fraquezas. Todos nós temos fraquezas.
mas nós também temos que ter uma confiança plena no Senhor, que Ele vai nos fortalecer, que o Espírito do Senhor vai nos dar a unção do arrependimento, vamos assim dizer, vamos trazer aqui para nós, né? Vai fazer com que nós venhamos nos arrepender, venhamos ter assim, pessoas que apesar das nossas fraquezas e debilidades, continuaremos esperando no Senhor. Entretanto, nós precisamos ser sinceros com o Senhor, assim como Davi. Nós precisamos ter a nossa sinceridade diante do Senhor. Deus, Ele se agrada da sinceridade. E também precisamos temer a Deus, ser obediente à vontade do Senhor. Precisamos continuar sendo fiel ao Senhor, corajoso e também confiante nas promessas do Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firme na presença do Senhor. Conclusão. A história do jovem pastor Davi nos ensina muitas lições. Além de ter se tornado o maior rei de Israel, conquistou muitas vitórias para o povo de Deus. Seu coração sincero e humilde agradava ao Criador, embora tenha cometido alguns erros irreparáveis. Davi se arrependeu de coração e Deus nunca o desamparou. Caro adolescente, Deus também te escolheu. Não duvide da sua chamada e da sua capacidade, pois o Senhor deseja realizar grandes coisas através da sua vida. Veja que aqui temos alguns erros na vida de Davi. Davi cometeu erros irreparáveis, entretanto, ele continuou fazendo o que? Ele pediu ao Senhor que não tirasse dele o Espírito Santo. Por quê? Porque Davi sabia que sem o Espírito Santo ele se perderia. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos capacita. Então Davi já tinha esse entendimento através do Senhor, pelo Senhor. Então ele disse, não retire de mim o seu Espírito Santo. Então, o que nós fazemos para nós? Mesmo se porventura nós venhamos a pecar, é claro que nós não pecaremos como Davi, creio eu que não, mas quando nós pecamos, nós temos um advogado justo que é Jesus Cristo. Então o que vamos fazer? Vamos continuar humildes na presença santa do Senhor, pedindo perdão, porque apesar dos nossos erros, nós pedimos perdão ao Senhor e o Senhor grandioso é em perdoar, mas nunca, jamais abandonaremos ao Senhor, ao nosso Deus, que nós venhamos a cada dia mais ter o coração arrependido, ter um coração arrependido e um coração cheio de amor para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te perguntei no início qual foi o segundo rei de Israel, e eu tenho quase certeza que você errou essa resposta, e eu vou te dar essa resposta. Bom, muito provavelmente você disse Davi, fala a verdade, mas Davi não foi o segundo rei de Israel. Davi foi o terceiro rei de Israel. Sabemos que o primeiro rei foi o rei Saul e o segundo rei foi Isbosete. Isbosete, quarto filho de Saul, foi rei depois de Saul e depois do Isbosete, o reinado dele durou cerca de 2 anos. E vamos aqui a algumas questões que Davi, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 2, de 1 a 5, vai nos retratar que Davi foi ungido rei de Judá pelos homens. E em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 e 9, Isbosete, o quarto filho de Saul, é ungido rei de Israel e foi assassinado pelos seus capitães. Pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Portanto, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Isbosete e o terceiro foi o rei Davi. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue firme nos caminhos santos do Senhor, sabendo que você foi um escolhido do Senhor para a sua grande obra e para a salvação da sua alma, e que você venha também assim compreender que você foi escolhido para entrar nas mansões celestiais pelas portas que foi preparado pelo nosso Senhor Deus desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!